Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Mundo Jurídico e hoje vamos iniciar o módulo 4 da disciplina de Direito Administrativo, dedicado ao estudo das entidades da administração indireta. Nesta aula 15, estudaremos as autarquias, uma das mais importantes pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta. Nas aulas anteriores, vimos que a administração pública pode ser dividida em administração direta e administração indireta. A administração direta é formada pelos entes políticos, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Já a administração indireta é composta por entidades criadas pelo Estado para desempenhar determinadas atividades administrativas de forma descentralizada. Entre essas entidades encontram-se as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei para o desempenho de atividades típicas da administração pública. Possuem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, capacidade de autoadministração e autonomia administrativa e financeira, embora permaneçam vinculadas ao ente político que as criou. A palavra autarquia significa administração própria. Isso demonstra que essas entidades possuem certa autonomia para gerir suas atividades, seus recursos e seus servidores, mas sempre dentro dos limites estabelecidos pela lei. A criação das autarquias representa uma forma de descentralização administrativa por outorga. Isso significa que o Estado transfere para uma nova pessoa jurídica a titularidade e a execução de determinado serviço público ou atividade administrativa. Ao contrário dos órgãos públicos, as autarquias possuem personalidade jurídica própria. Isso significa que elas podem adquirir direitos, contrair obrigações, celebrar contratos, possuir patrimônio e responder judicialmente em nome próprio. As autarquias integram a administração indireta e são consideradas pessoas jurídicas de direito público. Em razão disso, submetem-se ao chamado regime jurídico de direito público, caracterizado pela existência de prerrogativas e restrições próprias da administração pública. Uma característica fundamental das autarquias é que sua criação depende de lei específica. O artigo 37, inciso 19, da Constituição Federal estabelece que somente por lei específica pode ser criada uma autarquia. Assim, a autarquia nasce diretamente da lei. Não é necessário um ato posterior para que ela adquira personalidade jurídica. A própria lei de criação já lhe confere existência jurídica. Outra característica importante é a especialização. As autarquias são criadas para desempenhar atividades específicas, permitindo maior eficiência e especialização na execução das funções administrativas. Por exemplo, o Instituto Nacional do Seguro Social, conhecido como INSS, foi criado para administrar a Previdência Social. O Banco Central do Brasil foi instituído para exercer funções relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conhecido como IBAMA, atua na proteção e fiscalização ambiental. Todos esses órgãos possuem personalidade jurídica própria e são exemplos de autarquias. As autarquias possuem patrimônio próprio, distinto do patrimônio da União, dos estados ou dos municípios. Esse patrimônio é utilizado para a execução das atividades atribuídas à entidade. Além disso, possuem receitas próprias, provenientes de dotações orçamentárias, taxas, contribuições e outras fontes previstas em lei. Outra característica importante é a autonomia administrativa. As autarquias possuem capacidade para organizar seus serviços internos, administrar seus recursos e tomar decisões relacionadas às atividades que lhes foram atribuídas. Entretanto, essa autonomia não significa independência absoluta. As autarquias estão sujeitas ao controle finalístico exercido pelo ente político responsável por sua criação. Esse controle é conhecido como tutela administrativa ou supervisão ministerial. É importante destacar que não existe relação de hierarquia entre o ente criador e a autarquia. O que existe é uma relação de vinculação destinada a assegurar que a entidade atue em conformidade com os objetivos definidos em lei. Por serem pessoas jurídicas de direito público, as autarquias gozam de determinadas prerrogativas. Seus bens são considerados bens públicos, e por isso, são impenhoráveis, imprescritíveis, em regra, inalienáveis sem observância das exigências legais.
As dívidas das autarquias estão sujeitas ao regime dos precatórios, previsto na Constituição Federal. Isso significa que as condenações judiciais contra essas entidades devem ser pagas por meio do sistema de precatórios, salvo as obrigações de pequeno valor. Outra prerrogativa importante refere-se aos prazos processuais diferenciados. Em determinadas situações, as autarquias possuem prazos processuais em dobro, assim como ocorre com a fazenda pública. Além disso, seus atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e estão sujeitos aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os servidores das autarquias ocupam cargos públicos e estão submetidos ao regime estatutário. Seu ingresso depende de aprovação em concurso público, conforme determina a Constituição Federal. As autarquias também estão sujeitas ao controle exercido pelos tribunais de contas, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Outro aspecto relevante é a responsabilidade civil das autarquias. Em razão do disposto no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, essas entidades respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício de suas funções. Isso significa que, em regra, a vítima não precisa demonstrar culpa do agente público, bastando comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o prejuízo sofrido. Além das autarquias comuns, existem as chamadas autarquias em regime especial. Essas entidades possuem maior autonomia em razão das atividades específicas que desempenham. As agências reguladoras são exemplos de autarquias em regime especial. Entre elas podemos citar a Agência Nacional de Energia Elétrica, conhecida como ANEEL, a Agência Nacional de Telecomunicações, chamada Anatel, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida como Anvisa. As universidades públicas também são frequentemente classificadas como autarquias em regime especial, em razão da autonomia didático-científica e administrativa que possuem. As autarquias desempenham papel fundamental na administração pública brasileira, pois permitem maior especialização e eficiência na prestação dos serviços públicos e na execução das atividades estatais. Por meio delas, o Estado consegue descentralizar determinadas funções, atribuindo-as a entidades especializadas e dotadas de maior autonomia administrativa. Portanto, podemos concluir que as autarquias são pessoas jurídicas de direito público integrantes da administração indireta, criadas por lei para desempenhar atividades típicas do Estado. Possuem personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, estando sujeitas ao regime jurídico de direito público. Seus bens são públicos. Seus servidores ocupam cargos públicos e suas atividades estão submetidas ao controle finalístico do ente político responsável por sua criação. As autarquias representam um importante instrumento de descentralização administrativa e desempenham papel fundamental na realização das atividades estatais e na promoção do interesse público. Na próxima aula, continuaremos nossos estudos sobre as entidades da administração indireta, analisando as empresas públicas e suas principais características. Até a próxima!